Na aproximação ao aeroporto de Raleigh-Durham, tivemos um desligamento? os pilotos decidem abortar o pouso. Quando você tem uma falha no motor, perde 80% do seu desempenho. Vamos de aproximação perdida. Mas o plano desmorona. Baixe o nariz. Estávamos caindo. Apenas 5 das 20 pessoas a bordo sobrevivem. Os investigadores da NTSB estão intrigados com os destroços do voo 3379. Parece que os motores estavam em potência máxima. Então o que deu errado? Apenas fazendo um voo de teste à beira do desastre, Virando para a esquerda. é que uma sequência surpreendente de eventos será revelada. Esse avião tinha que cair. Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Defeito de fábrica. O voo 3379 da American Eagle se aproxima do aeroporto internacional de Raleigh-Durham. Por favor, pode fazer a lista de verificação de descida? Na cabine, o comandante Mike Hillis e o copiloto Matthew Saylor se preparam para o pouso. Altímetro 30, 31. Inserido? Verificado. 30, 31. Inserido. Checado. Eles eram jovens pilotos em início de carreira. Eles estavam procurando trabalhar nas principais companhias aéreas, onde os salários e os benefícios eram substancialmente melhores. Eles estão pilotando um Jetstream 3201, um bimotor turbo-hélice projetado para voos curtos. É um avião bastante robusto para companhias aéreas regionais como a American Eagle. Os motores turbo-hélice funcionam com mais eficiência em altitudes mais baixas. Eles são mais eficientes em termos de combustível. Então, nessas rotas de curta distância, o Jetstream se encaixava bem nesse mercado. O voo 3379 decolou às 18 horas de Greensboro, na Carolina do Norte. É um voo de 35 minutos até o aeroporto de Raleigh-Durham. Senhoras e senhores, estamos a cerca de 20 quilômetros do aeroporto internacional de Raleigh-Durham. Em cerca de 5 minutos começaremos nossa aproximação. O tempo esta noite não está muito bom em Raleigh. Visibilidade de 3 quilômetros pela chuva e neblina e ventos norte de 10 quilômetros. Há 18 passageiros a bordo esta noite. Entre eles, a estudante universitária Lauren Anderson. Passei a noite anterior acordada. Fiquei acordada a noite toda, não dormi. Eu fiz um trabalho e coloquei por baixo da porta do meu professor de inglês naquela manhã. Eu estava bem cansada. Foi uma longa semana de provas finais. Eu queria ir para casa. American Eagle 3379, reduza para 170, depois desça e mantenha 900 metros. A 18 quilômetros do Raleigh-Durham, o voo 3379 está liberado para iniciar a descida. 170, depois 900, 3379. A tripulação de voo reduz a potência do motor. Em um avião turbo-hélice, potência de motor e velocidade de hélice são controladas separadamente. O Jetstream 32 não tinha piloto automático, então ele era sempre pilotado à mão. Ele era um dos aviões que mais exigia habilidades de voo de um piloto. Descendo a 900 metros, a tripulação fica de olho no clima. Quando você tiver uma chance, olhe pela janela e veja se você vê gelo. Eu estava olhando lá fora e não vejo nada agora. O gelo pode ser uma grande ameaça para uma aeronave. Ele não só aumenta o peso, mas também prejudica a aerodinâmica sobre a asa. Mas o gelo não é o único perigo que os pilotos enfrentam.
American Eagle 3379, cuidado com a esteira de turbulência. Você está atrás de um 727. Vire à esquerda em 190. Há um Boeing 727 pousando à frente do voo 3379, que cria um risco potencial para o Jetstream. Aeronaves pesadas tendem a gerar tornados horizontais muito fortes, chamados vórtices, que saem das pontas das asas. Se uma aeronave menor encontrar uma esteira de turbulência, ela pode ser poderosa ao ponto de estar além do controle do piloto, conseguir neutralizá-la. Esquerda 190, 3379. Por segurança, os pilotos fazem um pequeno ajuste em seu curso. American Eagle 3379 Rally, liberado para pouso. Vento 010 na 8, tráfego a 6,5 km, final 1727. Autorizado para pouso, 5 esquerda, 3379. Assim que o Boeing 727 pousar, o voo 3379 será liberado para o seu pouso. Não prevíamos nenhum problema. Era a mesma coisa de sempre. Eu acho que eu já havia feito aquele voo 3 vezes naquele ano. E baixar trem? Baixar trem. Os pilotos configuram o avião para o pouso. Flaps 20. Flaps 20. Poucos minutos antes do pouso, Por que a luz de ignição está acesa? Nós tivemos um desligamento? a luz de ignição do motor acende. Ver a luz de ignição acender durante a aproximação normalmente causa bastante preocupação. Se a combustão for interrompida por qualquer motivo, é o que os pilotos chamam de desligamento ou falha do motor. Não sei o que está acontecendo com ele. Se houver uma falha de motor, os pilotos precisam reconsiderar o pouso. O piloto teria que tomar a decisão de continuar a aproximação ou abortar a aproximação e ver qual é o problema. O que quer que eu faça? Vai continuar? Sim, eu vou. Eu vou continuar. Apenas me apoie. O comandante Hillis decide pousar. Muito bem. Vamos de aproximação perdida. Mas então, ele reverte sua decisão. Uma arremetida ou uma aproximação perdida daria ao piloto mais tempo para executar uma lista de verificação de falha de motor. Quando você está no final da aproximação, você não tem muito tempo para executá-la. Vamos de potência máxima. Agora, a 460 metros de altitude, o comandante Hillis aborta o pouso. Quando você tem uma falha no motor, você não só perdeu metade de sua potência, você perde 80% do desempenho. O voo 3379 não está subindo e está perdendo velocidade. Baixe o nariz. Baixe o nariz. Em uma altitude de 430 metros, o avião está entrando em stall. Tem o controle? Sim. Eles não conseguiam subir e estavam começando a perder o controle direcional da aeronave. O voo 3379 está virando cada vez mais para a esquerda, desviando-se ainda mais do seu curso. Baixe o nariz. As coisas estavam ficando ruins muito rápido e eles estavam ficando sem tempo. Aqui. Mergulhando rapidamente em direção ao solo, os pilotos lutam para recuperar o controle. Não havia comissários de bordo no avião. Houve muita comoção. Podíamos ouvir algum tipo de sirene de aviso. Eu estava com medo, as pessoas estavam com medo. Sabíamos que estávamos caindo, que íamos cair. Eu só me preparei. Literalmente colocando minha mão e meu pé no banco à minha frente.
Eu tive um momento do tipo, ok, eu preciso sobreviver. Preciso sobreviver a isso. Não! Quando caímos, eu só me lembro de bater no chão. Muito rápido e muito forte. O voo 3379 acaba de rasgar as densas florestas da Carolina do Norte. Agora, ele é uma pilha de destroços em chamas. O avião se partiu, literalmente, entre o meu assento e o assento à minha frente. Me lembro de tirar o cinto de segurança e ouvir pessoas gemendo, pessoas gritando. Eu não conseguia ver nada. Não sei se perdi minhas lentes de contato ou se tinha combustível nos olhos. Eu não conseguia andar. Mas minha adrenalina estava a 1000. Eu estava em modo de luta ou fuga. A minha intuição era que eu tinha que sobreviver. E, de alguma forma, consegui escapar do fogo. O bombeiro David Farrell, de Morrisville, é um dos socorristas no local. Seu coração está acelerado, quero dizer. Você sabe que provavelmente está prestes a encontrar uma das piores situações que já teve em sua vida. E eu podia ver o fogo. O meu coração estava na garganta, sabe? Sua adrenalina está a 1000, você está assustado. Quando eu me aproximei da cena, algo chamou minha atenção. E eu olhei para baixo. Eu vi uma mulher se arrastando para longe do fogo e ela não conseguia mover as pernas. Ele perguntou meu nome e eu disse a ele que precisava encontrar a minha mala e que precisava chegar em casa. E eu disse, você vai conseguir. Você não vai morrer no meu turno. Você já passou pelo pior e nós vamos tirar você daqui. Lauren Anderson é uma dentre 5 sobreviventes. 15 outros estão mortos. Eu quebrei ossos da minha mão, da minha clavícula. Quebrei minhas costelas, perfurei meus pulmões. Eu tinha fraturado e descolado minhas costas. Uma fratura na tíbia fíbula, na perna esquerda e ossos no tornozelo. O comandante Mike Hillis e o copiloto Matthew Saylor estão entre os mortos. Investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, chegam ao local pela manhã. Conseguiram achar os gravadores de dados? A equipe ainda está procurando. O tempo não estava bom ontem. Vou precisar do registro do piloto sobre o gelo. E dos dados meteorológicos. Neste acidente em particular, o gelo foi muito importante, porque o 3379 foi o segundo acidente da American Eagle. Apenas algumas semanas antes, tivemos outro Jetstream envolvido em condições de gelo. Gelo teria sido o motivo pelo qual o voo 3379 não conseguiu chegar ao aeroporto a apenas 7,5 km de distância? O trem de pouso está baixado. Sabemos como os flaps estavam? Vou ver com o rapaz na cabine. Aqui é o Strout. Nos diga como está o seletor de flaps. A cabine de comando estava muito danificada. Muitos dos controles, muitos dos instrumentos não havia como documentar. O seletor de flaps fundiu na posição de 20 graus. Entendido. A extensão dos flaps também foi muito interessante porque estava na configuração de pouso. Muito obrigado.
Se o avião tinha gelo quando estava pousando, isso é um problema. Tivemos que começar a fazer investigações sobre a possibilidade de um envolvimento de gelo. São relatórios de 5 outros aviões voando para Raleigh. Alguns pilotos relataram gelo leve, mas só traços de gelo em grandes altitudes. Os investigadores descobrem que os outros pilotos voando perto de Raleigh-Durham não estavam relatando nenhum problema significativo com gelo. O gelo, embora estivesse presente na área, não foi de modo algum um fator de investigação do acidente. Eles estavam prontos para o pouso. O que deu errado, hein? Talvez problemas de motor. Os investigadores tiveram um grande desafio tentando descobrir se um dos motores estava com algum tipo de defeito. Ei, pode trazer essa pá aqui, por favor? Obrigado, amigo. Esta pá é da hélice esquerda? É, sim. Essa é da hélice direita. A equipe examina as pás em busca de uma indicação de que elas estavam girando. Nossa, está torto. E veja todo o dano aqui. A forma como a pá está danificada fornece uma pista. Se você tem hélices girando em seu avião, elas tendem a agarrar as coisas e se curvar para frente quando atingem os destroços das árvores e tudo mais. Parece que os motores estavam em potência máxima. Então ele está a 7,5 km do aeroporto. Ele está configurado para o pouso. O que houve? À medida que passamos mais tempo no local com os destroços do 3379, as perguntas continuaram surgindo. E ficou bem claro que esse acidente seria um grande quebra-cabeça. Os pilotos relataram problemas na aproximação? Me deixa dar uma olhada. Os investigadores da NTSB esperam que as conversas dos pilotos com os controladores de tráfego aéreo possam esclarecer por que o voo 3379 caiu antes de chegar ao aeroporto de Raleigh-Durham. Eles foram os últimos a falar com a tripulação e queremos saber se houve algo incomum em suas conversas. Não houve nada fora do comum. American Eagle 3379, reduza para 170, depois desça e mantenha 900 metros. O controlador diz aos investigadores que a aproximação do voo 3379 parecia rotineira. 170, depois 900, 3379. Teve tráfego conflitante quando estavam chegando? Bem, sim. Havia um pouso de 727 bem à frente deles. Eu os avisei sobre a esteira de turbulência. American Eagle 3379, cuidado com a esteira de turbulência. Você está atrás de um 727. Vire à esquerda em 190. A questão da esteira de turbulência é particularmente crítica. Esse seria um fator com o qual teríamos que lidar. Muito obrigado. Por nada. Quão rápido um vórtice de esteira desce? 90 metros por minuto. Os investigadores comparam a trajetória de voo do 3379 com a trajetória estimada do vórtice de esteira. Muito bem. Vamos ver o que temos. Eles usam retornos de radar gravados para ambos os aviões e levam em consideração o clima no momento do acidente. O voo 3379 não atingiu o vórtice. Por mais de 180 metros. O Jetstream não voou por nenhum daqueles vórtices. A esteira de turbulência não afetou a trajetória de voo da aeronave acidentada. Mas os dados do radar revelam que algo aconteceu ao longo da trajetória de voo. Segundo isto, ele desvia do curso depois de não atingir os vórtices. Ele está à esquerda. Por quê? Porque essa aeronave está aqui à esquerda do caminho de configuração final, configurada para pousar. Por favor, pode fazer a lista de verificação de descida?
A equipe recorre ao gravador de voz da cabine, esperando encontrar uma explicação para a incomum curva esquerda. Nós teríamos que analisar o que acontecia na cabine de comando com a tripulação da cabine. O que eles estavam dizendo, quais eram suas intenções. Altímetro 3031, inserido, verificado. Pressurização ajustada e verificada. Proteção contra gelo ativada. Os investigadores ouvem o comandante e o copiloto planejando a aproximação com precisão. Ok, revisado. Até agora tudo bem. A tripulação de voo parece estar trabalhando em perfeita sintonia quando o voo 3379 se aproxima do aeroporto. Por que a luz de ignição está acesa? Nós tivemos um desligamento? Ele disse desligamento? Sim. Vamos ouvir de novo. Nós tivemos um desligamento. Quando o comandante fala sobre a luz de ignição, tudo isso veio do nada. Tivemos um desligamento. Perdemos o motor esquerdo? Sim. Eles descobrem que a luz da ignição acendeu momentos antes do acidente. A luz de ignição introduziu o pensamento de um motor perdido. Considerando a prova física que vimos, essa ideia era muito estranha. Você esperaria que, durante esse período, houvesse algum tipo de confirmação, mas nada aconteceu. Além do silêncio absoluto. Precisávamos descobrir o que estava acontecendo. São as ondas sonoras do motor quando a luz da ignição acendeu. Outra maneira de os investigadores determinarem se os motores estavam funcionando é analisar seu som na gravação de voz da cabine. Esse estudo está tentando se concentrar nas frequências de passagem da pá. Passagem da pá significando todas essas revoluções da hélice. Mostre a comparação. Eles comparam os sons do motor do voo 3379 com outros motores operando a 100%. Analisamos a acústica do desempenho do motor. E é relativamente fácil comparar isso com a acústica de um motor em funcionamento. Eles são quase idênticos. Os investigadores ouvem evidências de que ambos os motores estavam funcionando a toda velocidade. A análise de som nos disse que os sons gerados pelos motores dessa aeronave eram consistentes com dois motores gerando potência. A luz de ignição deve ter enganado os pilotos, fazendo-os acreditar que o motor esquerdo desligou. Quando, na verdade, não desligou. Essa análise sonora eliminou a possibilidade de ser uma falha de motor. Ela não foi um fator no acidente. A descoberta deixa os investigadores intrigados. Por que a luz de ignição acendeu se não havia nada com o motor? Por que a luz de ignição está acesa? Nós tivemos um desligamento? Os investigadores examinam os manuais do Jetstream para determinar por que uma luz de ignição acenderia, mesmo que os motores do avião estivessem totalmente operacionais. Então, o que o ativa? Está conectado a um sistema de torque negativo. O torque negativo ocorre quando as cargas de ar nas hélices fazem com que elas acionem os motores, em vez dos motores acionarem as hélices. Pode ser um sinal de desligamento. É a mesma coisa que aconteceria se você pusesse o seu carro em marcha lenta descendo uma colina e usasse o eixo de transmissão para segurar. Diz que a luz de ignição será ativada se a hélice acelerar muito rapidamente. Existe uma situação em que você estaria em uma configuração de baixa potência em seu torque e, à medida que avança em alta velocidade em preparação para o pouso, se você mover essas alavancas de velocidade muito rapidamente, isso pode acionar o torque negativo e fazer com que aquela luz se acenda. Vai em frente. Flaps 10.
Os investigadores retornam ao gravador de voz para saber se os pilotos mencionam o aumento da velocidade da hélice. Vamos em frente em alta velocidade. Eles ouvem o comandante Hillis avançando as hélices a 100% para o pouso. Por que a luz de ignição está acesa? Aí está. Ele aumentou a velocidade da hélice e aí a luz de ignição acendeu. A equipe descobre que os pilotos criaram torque negativo. Torque negativo não significa necessariamente que houve uma falha de motor. Haveria uma situação transitória por 1 ou 2 segundos, e isso poderia causar o acendimento daquela luz. Tivemos um desligamento. Ele errou o diagnóstico da situação. Mas certamente ele verifica as rotações dos motores. O que quer que eu faça? Vai continuar? Sim, eu vou. Vou continuar. Apenas me apoie. Ele nem está verificando se há uma falha real de motor. Olhe para seus instrumentos. Determine se os 2 motores estão ou não gerando energia. Não é tão difícil. Eles são treinados para isso. Se tivesse, teria visto que a potência do motor estava onde ele colocou. 100% de potência total. Se você não sabe se tem uma falha de motor, mas está respondendo a uma possível falha de motor, isso não é muito bom e pode facilmente causar um acidente. Vamos de aproximação perdida. Então, quais ações os pilotos tomaram durante a aproximação perdida? Então, como eles configuraram o avião para a aproximação perdida? Potência máxima de motor. Defina para a potência máxima. Como deveriam. O que mais? Não há menção de reduzir os flaps para 10 ou recolher o trem de pouso. Uma arremetida seria feita informando o outro piloto. E então, aplicando potência máxima, deveriam recolher o trem e recolher os flaps. Mas a falha dos pilotos em recolher o trem ou retrair os flaps não explica o acidente. Será que só a configuração fez o avião virar para a esquerda e cair? Bom, há apenas um jeito de descobrir. Houve a necessidade de realizar alguns testes de voo, porque realmente queríamos descobrir o que a tripulação havia introduzido na configuração que faria com que a aeronave se desviasse da trajetória de voo pretendida. Certo, vamos de potência máxima. Os investigadores recorrem a pilotos de testes para obter ajuda. Eles levarão o Jetstream 3201 ao limite para tentar solucionar o mistério. Às vezes, você tem que se colocar em uma posição desconfortável. E você sabe o que vai acontecer se for longe demais. Potência máxima. Flaps em 20. Eles começam duplicando a configuração que os pilotos definiram para a aproximação perdida. Flaps em 20. Baixar trem. Certo. Trem baixado. É um pouco mais lenta que a aproximação normal, mas ainda é possível. Então por que o voo 3379 virou para a esquerda e caiu? Vamos com a mesma configuração e usar a potência máxima no motor direito, mas não no esquerdo. Bem entendido. Eles tentam uma configuração diferente, na esperança de recriar as ações dos pilotos. Motor direito no máximo. Virando para a esquerda. Eu não posso subir assim. Os investigadores finalmente entendem como o comandante Hillis executou a aproximação perdida. Defina para a potência máxima. Acreditando que o seu motor esquerdo falhou, o comandante aumentou a potência apenas do motor direito. Baixe o nariz. Baixe o nariz. O desequilíbrio na potência dos motores roubou do avião a velocidade necessária para sair com o trem baixado e os flaps estendidos.
O teste de voo nos disse que um avião com essa configuração não poderia voar com segurança. Ele tinha que cair. Ele tinha feito a configuração errada do avião. Os investigadores concluem que o comandante não configurou seu avião corretamente para uma aproximação perdida. Se o comandante pensou que o motor falhou, deveria ter feito a aproximação perdida com um único motor. Ele também não fez isso. Então ele configurou tudo para um avião quase impossível de voar. Tem o controle? Sim. Os investigadores da NTSB se concentram diretamente no comandante do voo 3379, Michael Hillis, de 29 anos. Ao nos depararmos com um acidente em que uma resposta foi tão ruim quanto essa, surge a pergunta: como ele chegou lá? Ele tem 2.294 horas em turbohélices, 3.499 horas totais de voo. Bom, ele é jovem, mas não é inexperiente. Os investigadores da NTSB examinam as fichas pessoais dos pilotos do voo 3379. Queríamos descobrir os antecedentes dos pilotos. Existe alguma coisa no seu desempenho que revela alguma coisa sobre o desempenho deles na noite do acidente? Nos arquivos da American Eagle, a equipe descobre que Michael Hillis era licenciado para pilotar vários aviões turbohélice. Ele começa o treinamento no Jetstream em março de 91. Aproximações perdidas de motor único hoje. Está preparado? Sim, senhor. Os investigadores se aprofundam na ficha de piloto do comandante Hillis. Muito bem. Estou cortando seu motor esquerdo. Nós gostamos de ver um aviador com habilidade de pilotagem. Então tivemos que olhar para as informações de treinamento. Olha isso aqui. O relatório de um avaliador. Você está perdendo a velocidade do ar que precisa. Como recupera? Eu não tenho certeza. Isso é revelador. Ele está errando as aproximações perdidas de motor único. Era muito óbvio que este comandante tinha sérios problemas com o desenvolvimento de sua capacidade de pilotar. Aproximações perdidas de motor único, falha de motor? Quando é isso? Abril de 92. Isso foi 2 anos antes do acidente. Ele teve tempo mais do que suficiente para melhorar. Ele se esforçou, se tornou comandante alguns meses depois. Quando pilotos se tornam pilotos de companhias aéreas, eles são muito bons. O processo de seleção é tão rigoroso que você não consegue ser um piloto de avião a menos que tenha capacidades consideráveis. É só o que tenho aqui. Algum piloto da American Eagle vai falar conosco sobre ele? Vamos descobrir. A NTSB quer saber mais sobre a carreira de Hillis. Normalmente, na ficha do piloto, haverá algumas pequenas notas sobre os problemas que foram encontrados por outras pessoas ao voar com o comandante. O que pode me dizer sobre Mike Hillis? Bem, estávamos divididos sobre isso. Os investigadores procuram o gerente da base Raleigh-Durham da American Eagle. Infelizmente, tivemos muitas reclamações sobre a pilotagem dele. Eu fiquei muito surpreso ao ouvi-lo dizer isso. Reclamações? De quem? Bem, vários copilotos que voaram com ele saindo de Raleigh. Os copilotos estavam sussurrando para seus colegas. Não era uma coisa normal. E tínhamos copilotos que tinham medo de voar com ele. E ficavam de olho no que ele estava fazendo. Sério? Se os pilotos têm medo de voar com essa pessoa, que é essencialmente o que o gerente da base nos disse, isso revela muito sobre o acidente. Muito obrigado. Odeio dizer isso, mas este é um piloto muito questionável. Nós temos um piloto que podia voar bem, mas quando se deparava com uma coisa inesperada, seu desempenho se deteriorava. Como esse cara foi parar na American Eagle, hein? Onde o encontraram? O formulário deve estar na ficha.
Tentamos obter o máximo de informações possível do histórico completo do piloto. Seu emprego anterior foi na Comair. O comandante Hillis se candidatou a uma vaga na American Eagle em outubro de 1990, enquanto voava para outra companhia aérea. Descubra se eles verificaram os antecedentes desse cara. Quando os investigadores perguntam à American Eagle sobre a verificação de antecedentes de Mike Hillis, ficam chocados com o que descobrem. Eles não checaram com os empregadores anteriores. A NTSB faz o que a American Eagle nunca fez. Requisita a ficha de Mike Hillis na Comair. Quando comparamos a ficha dele na Comair com a sua ficha na American Eagle, elas eram consistentes. Temperamental, imprevisível, fica distraído. Preocupações com a visão de túnel em uma situação de emergência. Ele era potencialmente um piloto perigoso. Visão de túnel em uma situação de emergência. A Comair viu isso? Eles queriam que ele fosse demitido. Isso aqui só piora. Eu nunca encontrei, antes ou depois, um piloto que tenha sido recomendado para ser demitido por ser inseguro voar com ele. Comair recomenda para demissão. Bom, eles o demitiram? Ele se demitiu antes que pudessem demiti-lo. Ele não deveria estar transportando passageiros. Sob circunstância alguma. A American Eagle sabia sobre o histórico desse piloto? Não parece que eles pediram. E não há registro de que a Comair tenha fornecido. Mas a imagem é claríssima. A carreira de piloto de Michael Hillis foi manchada por testes de certificação reprovados, avaliações ruins de treinadores e reclamações de colegas que nunca foram repassadas à American Eagle. Alguém teria que se perguntar, se você realmente conhecesse o passado deste piloto, você colocaria sua esposa ou seu filho naquela aeronave? E a resposta seria não. Mas havia 2 pilotos na cabine do voo 3379. Baixe o nariz. Baixe o nariz. Neste caso, a capacidade do copiloto de reconhecer que as habilidades do comandante eram deficientes demorou muito. Esse copiloto já conhecia o comandante? Aqui. Os investigadores se perguntam se o copiloto Sailor sabia que estava em parceria com um piloto nada confiável. Não! Copiloto Matthew Ian Sailor, 25 anos de idade. Trabalhou para a American Eagle por 1 ano antes da queda. A NTSB analisa os horários de trabalho do copiloto Sailor e do comandante Hillis. Ele já tinha voado com o Hillis antes? Não, nenhuma vez. Eles descobrem que o copiloto era novo nessa rota em particular. Então ele estava baseado em Raleigh? Não. A base dele era em Miami. Foi fundamental para esse acidente que o copiloto fosse de uma base diferente do comandante. Os copilotos de Raleigh ficavam de olho no comandante, mas a base dele era em Miami. Esse cara não tinha ideia de com quem estava voando. Vamos em frente, em alta velocidade. Quando o copiloto Sailor se junta ao comandante Hillis na cabine em 13 de dezembro de 1994, ele não faz ideia de que tipo de piloto está com ele trabalhando. Esse piloto nunca deveria ter sido um piloto no comando naquela aeronave. Enquanto o voo 3379 está em aproximação final para Raleigh-Durham, o comandante Hillis é pego de surpresa. Ele interpreta mal o acendimento de uma luz de ignição. Por que a luz de ignição está acesa? Nós tivemos um desligamento? Eu não sei o que está acontecendo com ele. Tivemos um desligamento. O comandante Hillis não percebe que, ao aumentar a velocidade das hélices muito rapidamente, ele criou uma condição momentânea de torque negativo. Ele fez um diagnóstico errado e respondeu de forma inadequada.
Eu vou continuar. Em vez de pousar, Hillis decide arremeter. Vamos de aproximação perdida. Começando com o diagnóstico errado do comandante de uma falha de motor e sua decisão de arremeter, foi praticamente uma falha de motor autoinduzida. Os pilotos agora enfrentam uma emergência grave. O trem estava baixado. Ele estava tentando subir. Vamos em potência máxima. Era impossível naquela configuração. Eles estavam prestes a cair da beira de um penhasco. Baixe o nariz. Cabe ao copiloto corrigir os erros do comandante. Daqui! Ele poderia ter salvado o avião. Mas quando ele se deu conta disso, já era tarde demais. Quinze pessoas são mortas por causa dos erros de Hillis. Ele cometeu todos os erros possíveis nos últimos 2 minutos. Eu senti raiva, claro, naquela época, do comandante e do copiloto, pelos erros que eles cometeram. Em última análise, havia mais dedos apontando para a companhia aérea. Se a American Eagle tivesse acessado documentos sobre o passado do Hillis antes de contratá-lo, ele poderia não estar naquela cabine em 13 de dezembro de 1994. A conclusão final do que aconteceu com o 3379 é que precisamos identificar os aviadores que não exibem qualidades de aviador. A queda do voo 3379 revela falhas profundas nas práticas de contratação padrão das companhias aéreas dos Estados Unidos. Informações básicas sobre pilotos quase nunca são compartilhadas entre as companhias aéreas. Se eu me candidatasse a um emprego em algum lugar, eles checariam minhas referências. É um piloto. Não é importante sabermos se essa pessoa é competente o suficiente? Pedimos em 88, 90... Tragicamente, o caso do voo 3379 não é inédito. E de novo em 93. Em 3 acidentes anteriores, a NTSB recomendou que as fichas de empregadores anteriores fossem disponibilizadas aos empregadores dos pilotos. Na 4ª vez dá certo. Agora, pela 4ª vez, a NTSB recomenda que as companhias aéreas norte-americanas realizem melhores verificações de antecedentes de futuros pilotos. Mas ainda assim, nenhuma alteração é feita nos regulamentos federais. Eu senti que tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que falar por essas 15 pessoas que não podiam falar. E eu falei perante o Congresso. Em 1996, 2 anos após o acidente, o Congresso americano aprova o Pilots Record Information Act para garantir que as companhias aéreas tenham acesso às fichas dos pilotos das empresas anteriores. As chances de um piloto fracassar como esse comandante foram reduzidas por causa dessa legislação. É lamentável que tivesse que acontecer assim, mas foi preciso.